Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal aí que vai acompanhar pelo YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Francisco, a Silvana, o Daniel, a Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai aí acompanhar a aula pelos áudios enviados, né, aí nos grupos de WhatsApp. Amém, glória a Deus, amém, amém. Amanhã a gente não tem aula, né? Dia de quarta-feira não tem aula, mas amanhã eu vou lançar a enquete, tá? Então nas turmas 2 e 3 eu vou lançar a enquete para o nosso encontro do nosso Café com Bíblia no domingo. Eu vou colocar os temas para vocês escolherem qual tema que vocês querem falar, pra gente bater um papo aí, qual tema que vocês escolhem, tá bom? Como foi da última vez que eu falei ali, né? Se vocês queriam Judas, se vocês queriam Raabe, né? Quem vocês queriam falar? Vocês escolheram Judas Iscariotes. E a gente falou, foi muito interessante o nosso Café com Bíblia sobre Judas Iscariotes. E amanhã eu vou colocar, então amanhã, a rotina de amanhã na turma 2 e na turma 3 vai ser a enquete, tá? Então na turma 1 eu vou enviar o ensino reflexão normal, porque lá não faz café com Bíblia, mas na turma 2 e 3 aí a gente vai voltar aí para ver qual tema que a gente vai escolher aí pro nosso domingo, nosso encontro aí no domingo pra gente conversar, tá bom? Amém, eu vou colocar alguns temas. E se alguém quiser sugerir algum tema também, me manda, gente, manda no WhatsApp lá e vocês me mandam um tema que vocês sugerem e eu coloco para votação também, tá bom? Então, amém. Gente, agora a gente vai para Miqueias 6, né? A gente está terminando mais um livro, glória a Deus, né? Na verdade, a gente está no penúltimo, né, capítulo desse livro. Na quinta-feira a gente termina o livro de Miqueias, glória a Deus, é o nosso 18º livro lido e estudado da Bíblia, entendido, glória a Deus da Bíblia. Já são 18 livros lidos, né? Na quinta-feira a gente vai poder falar isso, que já são 18 livros lidos, glória a Deus por isso, amém. Cada livro que a gente finaliza é um pouco mais que a gente conhece sobre Deus. A gente se sente um pouco mais próximo dele, tendo mais intimidade com ele, né? Então, glória a Deus por isso. E hoje, no livro de Miqueias, né, é um capítulo muito importante, muito interessante na história do reino de Judá, tá? A gente lembra que aqui, nessa época, o reino de Judá estava corrompido. Então, o reino de Judá, eles já não adoravam, né? Peraí que deu problema aqui no celular. O reino de Judá, eles já não mais cumpriam, né? Não obedeciam mais a Deus. Então eles começaram a levantar altares ali para Baal, começaram a erguer postes para Deus Aserá, né? Começaram a fazer várias coisas assim, começaram a sacrificar filhos, a gente vai ver, né? Assim como era feito lá em Samaria, como era feito lá no Reino Norte, eles começaram também a queimar filhos nos altares, tá? E eles também achavam que Deus se agradaria de queimar filho para ele, para o próprio Deus de Israel, né? E eles esqueceram quem é Deus, eles esqueceram quem é o Deus deles. Eles esqueceram o poder a paz, Adriano, amém. Eles esqueceram o poder do Deus deles, né? Eles esqueceram quem é o Deus deles. Eles esqueceram tudo isso. E eles deixaram de estudar sobre o Deus deles, deixaram de ler a lei, deixaram de ler o Pentateuco, pararam, né? E a gente lembra que Miqueias até tinha denunciado que os sacerdotes agora, para ensinar, eles cobravam. Ah, você não vai me dar dinheiro? Você não vai me pagar nada? Então eu não vou te ensinar a lei. E assim o povo ficava na ignorância, né? Cada um definia o que achava que Deus se agradava. E era assim que funcionava. E agora, no livro de Miqueias, capítulo 6, Miqueias é muito claro, porque essa sociedade estava sendo uma sociedade hipócrita. Era uma sociedade onde eles falavam em Deus, no nome de Deus mesmo, né, do Deus de Israel que se apresentou lá a Moisés, eles falavam no nome de Deus, falavam, né, que eram protegidos por Deus porque habitavam na Terra Santa, então eles achavam que eles eram queridinhos, eles tinham algum privilégio por estarem ali. A paz, Isa, seja bem-vinda. Eles achavam que tinham algum privilégio por estarem ali na Terra Santa, na Terra de Deus, e por isso bastaria, né? Por eles estarem naquele lugar ali que eles entendiam que era um lugar santo, por eles estarem num lugar ali onde Deus havia escolhido, né, para habitar, na época que ele habitava em templos, eles entendiam que estavam a salvo por causa disso. Ah, basta eu estar aqui.
né? Só que a verdade é que era uma hipocrisia tremenda, porque eles falavam em nome de Deus, faziam as festas religiosas conforme manda a lei, em nome de Deus, e eles também se reuniam, congregavam em nome de Deus, eles faziam tudo que podiam fazer esteticamente, eles faziam todos os rituais que eles podiam fazer, os sacrifícios, eles iam lá e entregavam o dízimo, eles faziam todos os sacrifícios. E eles achavam que era isso que Deus queria deles. E então Miqueias é muito claro no capítulo 6. Miqueias diz, não, gente, vocês acham que Deus quer de vocês o dinheiro de vocês? Deus é o dono de todo o dinheiro, Deus é o dono de toda a terra. Você acha que Deus quer de vocês as ovelhas? Vocês acham que Deus quer de vocês os cordeiros? Ele não precisa disso, já é dele. Você acha que Deus quer o primogênito de vocês para vocês queimarem no fogo para ele? Deus não quer, já é dele, tudo é dele. Vocês acham que Deus quer o quê? Que vocês fiquem aí se reunindo e cumpram ritualmente ali, de forma pontual, as festas dele? Não, não é isso que Deus quer de vocês. Então Miqueias fala no capítulo 6 claramente, o que Deus quer de vocês é que vocês o conheçam, que vocês se lembrem quem realmente é Ele, que vocês estudem a lei e o obedeçam, que vocês adorem somente a Ele, parem de adorar Baal, parem de adorar Será, parem de adorar outras coisas, né? Então Miqueias é muito claro no capítulo 6, tá, gente? E agora a gente vai estudar isso. A gente vai estudar esse momento na história onde o povo, eles achavam que o que eles estavam fazendo agradava a Deus, né? Ah, vai agradar a Deus se eu entregar meu filho, se eu queimar meu filho vivo, o meu primogênito para ele, vai agradar a Deus. Se eu oferecer um holocausto, vai agradar a Deus. Se eu der o dízimo, vou agradar a Deus. Como se você comprasse a Deus, né? Como se algo que você fizesse pudesse comprar a Deus, né? E não há nada que esse povo pudesse fazer, né? A Bíblia vem dizendo isso, a gente já estudou isso antes. Não há nada que esse povo pudesse fazer que pudesse comprar a Deus, que pudesse Deus precisar, né? Deus precisa desse presente. Não, o que eu vou dar àquele que já é dono de tudo, né? É essa questão, né? A gente, se eu não me engano, é Davi que uma vez fala isso, né? O que eu vou dar para aquele que já é o detentor de tudo? Ele já é o dono de tudo? O que eu vou dar para quem já é o dono de tudo? E é isso que esse povo não conseguia entender, esse povo não conseguia enxergar, né? Que o que Deus queria era um coração arrependido. É o que Isaías falava, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E Miqueias vem vindo nessa mesma pegada, nesse mesmo sentido, né? É um povo que fala de mim. É um povo que até se apoia em mim, dizendo que nada vai acontecer a eles porque eles estão dentro desse lugar. Porque eles estão dentro da igreja, porque eles estão dentro de Jerusalém. Então eles dizem que nada vai acontecer a eles. Só que não, isso é uma falsa ideia que eles estão tendo, eles estão se apoiando na mentira. Porque o que eu quero deles não é sacrifício, o que eu quero deles não é dinheiro, o que eu quero deles não é sangue, né? Eu não quero que eles matem os primogênitos deles, não, eu quero obediência. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles saibam quem eu sou, né? A gente lembra que Isaías até tinha dito no livro dele, né? Quando a gente já estudou, Isaías disse, Deus está indignado com vocês, que é o povo dele, que ele escolheu para ser dele, porque até o burro discerne entre a voz do seu dono. Se o dono gritar com o burro obedece, porque o burro reconhece quem é o dono dele, pela voz ele vai reconhecer quem é o dono dele. Se o burro sentir fome, se o asno sentir fome, se o jumento sentir fome, ele sabe onde buscar a comida dele, ele vai lá até a manjedoura e come. Mas vocês, povo de Israel, vocês não sabem onde buscar a comida de vocês, que é na minha palavra. Vocês não sabem onde buscar o alimento de vocês. Vocês não sabem reconhecer a voz do dono de vocês, que é a minha voz, né? E é nesse sentido agora que Miqueias vem vindo também, tá bom? Então agora, em Miqueias 6, Deus fala num nível mais judicial. Deus chega no capítulo 6 dizendo que vai entrar com um processo. É o seguinte, eu já abri um processo contra o reino de Judá. E eu já tô estudando aí para trazer à tona o que eu tenho contra vocês. Eu tenho muita coisa contra vocês. E esse processo eu já abri, eu vou reivindicar tudo que eu tenho contra vocês, né? E eu vou dar a sentença.
do que vai acontecer com vocês, de acordo com as acusações que eu tenho contra vocês, né? E é isso que acontece no Miqueias 6, tá? No livro de Miqueias, capítulo 6. Amém. Eu vou orar agora, então, e a gente começa a estudar Miqueias 6. É um capítulo tranquilo, tá bom, gente? Um capítulo bem simples. Não há muita coisa assim, né? É realmente só a explicação que eu vou falando aqui, mas eu vou já fazer a leitura de uma forma bem simples e o capítulo é bem tranquilo. Porque Miqueias quer ser entendido, né, por aquele povo, para que aquele povo pare de se confundir e faça o que Deus quer que eles façam. Que esse povo seja quem Deus quer que eles sejam, né? Então é essa a questão, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Deus, Pai, vem e nos transforma, Senhor, por favor. Oh Deus, nos purifica, nos lava, nos santifica, nos lava da nossa imundície, nos tira, meu Deus, toda essa sujeira, Pai. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos, Pai. Nós pecamos, ainda que em pensamento nós pecamos. A tua palavra diz isso. O Senhor, o próprio Senhor Jesus já disse isso, que o pensar já é pecado, o sentir é pecado, o desejar é pecado. Oh Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, amém. Nos ensina, Senhor, a tua palavra, nos ensina a tua verdade, Senhor. Nos ensina para que venhamos a andar em obediência, Pai, porque se tivermos uma compreensão clara do que o Senhor quer de nós, de quem Tu és, Pai, nós andaremos nos Teus caminhos, porque nós buscamos contemplar a Tua face. Então, Senhor, em nome de Jesus, endireita os nossos caminhos, Senhor. Oh, nos guia mansamente, em nome de Jesus, pelas Suas águas tranquilas, nos guia rumo aos Teus propósitos, rumo aos Teus planos, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, que a Tua vontade se cumpra, que não seja o nosso querer, mas que seja o Seu, Deus, porque nós temos prazer nos Teus planos, nós temos prazer na Tua vontade, porque os Teus planos são maiores do que os nossos, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós confiamos em Ti, Deus, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam, Senhor. Então nós esperamos em Ti. Depositamos em Ti toda a nossa angústia, meu Deus, tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós sofremos naquela angústia de receber. Nós depositamos em Ti e esperamos de Ti a nossa salvação. Esperamos de Ti o nosso milagre, porque só Tu podes, Deus. A quem mais nós recorreríamos, a quem mais nós suplicaríamos, Senhor, se só Tu podes. Nós reconhecemos a Sua autoridade na terra, no céu e debaixo da terra, Pai, nós reconhecemos a Sua autoridade, Senhor. E nos submetemos debaixo dela, porque o Senhor, meu Deus, é o governador de nossas vidas e nós temos prazer nisso. Então vem e governa, Pai. Oh Senhor, pega as nossas vidas pelas Tuas rédeas, Pai, e endireita os nossos caminhos. Amém, Deus, amém. Nos conduza com voz mansa, que quando o Senhor nos conduziu, o Senhor se lembre da Tua benignidade para falar com amabilidade aos nossos ouvidos, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, os Teus caminhos e que venha conosco de braços dados, porque se o Senhor vier conosco, nos guiando de braços dados, nós não teremos medo de nada. Ainda que tenhamos que passar, meu Deus, pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu, Deus, está conosco, Pai. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que nos socorre sempre. Oh Deus, a quem mais nós recorreríamos, Senhor? Se maior é o Senhor, se maior é aquele que conosco está. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? E glória a Ti por isso, amém. Senhor Jesus, o nosso pacto é contigo e somente contigo. Nossa aliança é contigo, Deus, e com mais ninguém. Se algum dia fizemos alguma aliança com Satanás, ainda que involuntária, ainda que sem querer, ainda que não tenhamos percebido, ou ainda que voluntária, ainda que tenhamos querido, neste momento nós anulamos em nome de Jesus qualquer aliança que um dia fizemos com o maligno. Porque a Tua palavra diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. A Tua palavra diz que o que essas pessoas determinarem na terra será selado nos céus e acontecerá.
Então, em nome de Jesus, nós quebramos qualquer aliança que um dia tivemos com Satanás e reconhecemos que servimos a Ti, Deus. O Senhor é o nosso Senhor. E só temos um Senhor, não queremos ter dois, Deus, somente o Senhor. Então vem, Deus, e governa as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vem e toma posse de tudo que é seu, Deus, porque nós consagramos a Ti tudo que o Senhor nos deu. A nossa casa, a nossa família, nós consagramos a Ti tudo que temos e tudo que somos. Então vem e toma posse do que é seu. Vem e nos encha com seu Santo Espírito. Toma posse de nós, porque a nossa vida é Tua, Deus. Vem e toma posse da nossa casa, porque nós a consagramos a Ti, Senhor. Então que o Senhor venha e tome todo o espaço que há em nossas casas. Que o Senhor venha e tome espaço nas nossas famílias, porque nós a consagramos a Ti. A Tua palavra diz que um justo santifica a Tua casa, e que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós, para que a nossa família seja santificada através de nós, porque nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo. A Tua palavra diz que Ló, meu Deus, Ló foi reconhecido como um homem justo no meio de Sodoma. E foi por causa de Ló que a sua família foi salva. Oh Deus, que assim sejamos nós. Oh Deus, santifica a nossa casa, a nossa família. A Tua palavra diz que em um determinado momento o Senhor queria destruir a todos no deserto e continuar apenas de Moisés, da descendência de Moisés. Mas Moisés clamou, Moisés intercedeu por aquele povo e o Senhor os perdoou, deu uma nova chance e se apresentou a cada um deles para os converter à Tua verdade. A Tua palavra diz que a oração de um justo tem muitos efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. Então, Deus, em nome de Jesus, é nessa palavra que nós cremos, é nesse acontecimento que nós nos apoiamos quando o Senhor escutou a intercessão de Moisés. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ouça a nossa intercessão. Todas as orações que um dia nós fizemos por aquele ente, por quem tanto estamos orando, para que essa pessoa seja tocada por Ti, Deus, para que ela se converta, para que ela Te conheça, Senhor. Oh Deus, não se atente aos pecados dela, que essa palavra se cumpra, Deus, e que o Senhor venha a se mostrar a essa pessoa, que o Senhor venha quebrantar o coração dessa pessoa e se apresentar a ela, dar a ela uma nova chance, assim como o Senhor deu àquele povo no deserto quando Moisés intercedeu por eles. Que assim seja, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor conceda essa oportunidade, essa chance para que essa pessoa Te conheça, amém. Meu Deus, se tem alguém aqui, Pai, que vai assistir essa aula, que está aqui, acompanhando a Tua palavra e está com dúvidas, está com o coração endurecido, a mente endurecida, que o Senhor trabalhe nessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Convença a Deus da Tua verdade. Convença, Pai, pelos Teus caminhos. Ó Senhor, quebranta o coração dessa pessoa e ensine para ela sobre a Tua verdade. Amém. Ó Deus, se apresenta a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível. Que toda dúvida que venha surgir, que o Teu Espírito Santo venha sanar, Deus. Porque o Senhor Jesus um dia disse isso, que não haveria dúvida que permaneceria diante do Espírito Santo, porque a tudo Ele responde, e responde com clareza. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, tira cada uma de nossas dúvidas, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Então nós clamamos a Ti e pedimos, em nome de Jesus, nos conceda sabedoria. Porque o Senhor um dia disse que todo aquele que pedisse sabedoria, a ele, a sabedoria lhe seria dada. Então, em nome de Jesus, nos conceda da Tua sabedoria, Deus. Amém. Para que venhamos a andar em Teus caminhos, para que venhamos a compreender a Tua verdade, para que venhamos a discernir a Tua voz,
para que venhamos, meu Deus, a sermos agradáveis ao teu paladar, Senhor. Amém. Deus, se existe alguém que está acompanhando essa aula, se existe alguém que está aqui e renasceu em Cristo, mas ainda não recebeu o Espírito Santo, nós rogamos a Ti, Deus, que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre essa pessoa, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clamar pedindo o Espírito Santo o receberá. Então, em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito entre nessa pessoa e a preencha, a transforme, e que venhamos a experimentar do fruto do Espírito Santo, que nos torna cada vez mais parecidos contigo, Deus, e que nos faz resistir a essa luta da carne contra o Espírito, nos tornando cada vez mais fortes diante da nossa fraqueza, quando estamos apoiados em Ti, Deus, e debaixo das Tuas asas. Então, amém, Senhor. Nós entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos. Descansamos debaixo das Tuas asas, esperando o Teu agir para tudo aquilo que nós não podemos fazer. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso e o Deus do impossível. E nós ansiamos pelo nosso milagre, para a glorificação do Teu nome. Amém. Oh Deus, que o Senhor venha mais uma vez com seu braço forte estendido a favor dos seus. E que o Senhor faça ainda hoje, mais uma vez, os seus milagres. Envie o Teu fogo dos céus e conceda o Teu milagre, atenda as nossas orações e mostre a esse povo que há Deus em nossas vidas, assim como o Senhor atendeu a oração de Elias e mostrou para aquele povo que havia Deus em Israel. Que assim seja conosco, Pai, pela Tua misericórdia e graça. Amém. Que venhamos a experimentar da Tua benignidade, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Oh Deus, nos ensina a contar os nossos dias. Assim como Moisés um dia disse, faça com que os dias bons sejam maiores do que os dias maus, e nos ensina a contar esse tempo. Nos ensina a olhar para o que vale a pena. Nos ensina, meu Deus, a olhar para Ti. Oh Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui reunidos para ouvi-la, Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Então aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor coloque em cada um de nós o seu capacete, a sua armadura. Que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás. Que não venhamos a cair em mentiras de falsos profetas, falsos mestres, mas que venhamos a conhecê-lo verdadeiramente. Que sejamos, assim como Jó disse no final do livro dele, aquele que o conhece de perto. Que não venhamos ser dessas pessoas que o conhecem apenas pelo ouvir falar, pelo que os outros dizem, mas que venhamos a conhecê-lo com intimidade, com experiência. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Luciene. Amém. A paz, Adriano. Amém. A paz, Renata, a paz, Silvana, Francisco, Daniel, Dona Maria de Lourdes, amém. A paz do Senhor Jesus, Jonatas, amém. Então agora a gente vai estudar Miqueias 6, tá bom, gente? Então vamos lembrar aí o que tá acontecendo, né? Então vamos lembrar mais um pouquinho, vou fazer um resumão aí rápido. A gente tá no livro de Reis, né? Então a gente tá ali na história do livro de Reis, segundo livro de Reis ali, no momento em que Samaria já foi levada, né? O Reino Norte já foi levado pela Assíria. Já faz uns 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Assíria. Tá? O rei que levou o Reino Norte para a Síria já morreu, né? O rei Salmaneser. O irmão dele começou a reinar, né? Logo em seguida, assim que ele chegou, já morreu. O rei Sargão começou a reinar. Então a gente lembra que o rei Sargão morreu também, né? Então quem está reinando agora? Senaqueribe, tá? Então Senaqueribe, o filho de Sargão, está reinando lá na Síria. E ele continua a expansão que havia começado lá com Tiglat-Pileser, né, que a gente estudou. Ele continua essa expansão de território para o Império da Síria, né? E ele invade as terras de Judá. E dessa vez ele conseguiu invadir, conseguiu conquistar cidades que tinham muralhas, cidades que eram fortalezas no reino de Judá. Esse homem conquistou.
E então esse homem chega ali na cidade de Laquis, né, que era a segunda cidade mais importante do reino de Judá. E quando esse homem chega ali perto da cidade de Laques, quando ele começa a se movimentar ali, o rei de Judá, Ezequias, e o reino de Judá ali, a capital Jerusalém, eles começam a ficar com muito medo, porque a Síria está chegando e já está dentro do território de Judá, né? Então o que eles fazem? Eles começam a criar estratégias humanas para se defender de um ataque da Síria ali, né? A gente lembra. Então a primeira estratégia deles é fechar o portão da cidade, reforçar as muralhas, eles começam a quebrar as casas ali de dentro de Jerusalém e começam a reforçar o muro, a muralha, porque havia algumas brechas, ali havia algumas brechas. Outra alternativa de Ezequias é mudar o curso dos rios que tinham ali em torno de Jerusalém, para que num possível cerco da Assíria ali, os soldados acabassem desistindo por falta de água, né? Então os rios, ele muda o curso e ele começa a fazer poços ali dentro de Jerusalém para eles aguentarem o máximo possível um possível cerco, né? E é essa a estratégia de Ezequias. Ezequias, vendo que o rei da Síria está avançando, Ezequias então manda ali para o Egito mensageiros para uma possível aliança, a gente lembra, né? E Isaías chama a atenção por conta disso. Isaías vem conversando, Isaías e Miqueias trabalham juntos, né? Isaías e Miqueias estão ali trabalhando juntos, falando. Isaías, ele é um profeta, como eu havia explicado algumas aulas atrás, um profeta de corte. Miqueias é um profeta de povo. Essa é a diferença entre os dois, né? Isaías, ele era um profeta de linhagem real. Ele era primo de Uzias, né? Ele era um primo distante de Ezequias. Então ele era um homem da corte. Isaías era um homem nobre, né? Ele tinha a linhagem real. Miqueias não. Miqueias era um pobre, gente. Miqueias não tinha fama, não, a família dele não era família importante. Ele era de um lugar pequeno, esse era Miqueias. Ele era de um lugar rural, né? E ele era um homem, né? Que ele fala bastante no livro de Miqueias. Ele vem com um olhar muito voltado para o pobre, né? Ele vem com um olhar muito voltado para a classe ali, né, que está sendo prejudicada. E Isaías já vem realmente com uma palavra mais ali, também ele tem essa visão, né, dessa opressão que está tendo ao pobre, mas Isaías também fala bastante com o rei, né? A gente vê que ele fala bastante com o rei, fala bastante sobre o reino, que está errado o reino, que tem que mudar ali desde dentro da corte, né? Ele fala, você vê que ele fala sobre coisas mais internas, né? Coisas mais sobre abordagens mais sobre o palácio também, né? Então ele já vai mais internamente ali falando sobre o palácio, sobre o rei, sobre a estrutura, né? Há uma estrutura errada ali de governante, né? De governança ali. Ele começa a falar assim, Isaías. Miqueias já não. Miqueias começa a apontar os pecados e começa a falar ali para o reino de Judá que eles estão oprimindo o pobre, eles estão pecando, eles se dizem um povo de Deus, eles cometem os pecados deles, oprimindo o pobre, roubando do pobre, adulterando balanças, e eles fazem tudo isso se apoiando em Deus, dizendo, nada nos acontecerá porque nós moramos na Terra Santa. Como a gente mora em Jerusalém, e Jerusalém é o local onde Deus escolheu para levantar o altar dele, nada vai nos acontecer porque Deus não vai permitir, porque ele não vai permitir que aconteça algo com o altar dele, né? Então é nesse sentido. E Miqueias vem falando, Isaías e Miqueias, né, os dois juntos vêm falando para aquele povo, parem, vocês estão se iludindo, vocês estão se enganando, não basta estar aí, vocês precisam mudar, não basta estar dentro de Jerusalém, não basta vocês cumprirem rituais religiosos, não basta vocês ficarem cumprindo as festas religiosas da Aliança da Lei, não basta vocês ficarem oferecendo sacrifícios, não basta vocês devolverem o dízimo, não basta. O que Isaías falava, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, o que Deus vem falando muito no livro de Isaías e no livro de Miqueias durante esse tempo aí onde Senaqueribe começa a invadir o reino de Judá, é que Deus exige uma mudança de dentro para fora. Tem que ser uma mudança real. Parem de ser hipócritas. Vocês falam que vocês me adoram, só que vocês estão lá atrás levantando altares para Baal.
orando para Baal, eu vou, por via de dúvida, se Deus não me atendeu, deixa eu tentar ali também, aquilo dali, né? E eles ficavam assim. Então eles achavam que estava tudo bem porque eles entregaram o dízimo, porque eles ofertaram, porque eles sacrificaram. Então eles falaram, talvez se a gente matar nosso filho, Deus se alegre mais com a gente, né? E a intenção de Isaías e Miqueias é essa: vocês nem conhecem o Deus de vocês. Vocês falam tanta asneira que vocês não conhecem, ao ponto de não saber que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Deus não quer que vocês matem os filhos de vocês e ofereçam em holocausto. Vocês não conhecem nem o Deus que vocês dizem que é de vocês. E é nesse sentido agora que continua Miqueias 6, tá bom, gente? A gente lembra, né, o livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 18 e 19 ali. Jeremias diz que esse povo se converteu e se arrependeu e buscou a Deus por causa da pregação de Miqueias. Né? Então a gente vê que Isaías pregou pra caramba, e Isaías era meio, eu acho que estilo Pedro. Isaías era meio bruto. Isaías era meio grosso, a gente lembra, às vezes que Isaías já falou aí, que a gente viu o quão grosso que ele era meio grosso, né? E não adiantava, talvez por isso, né? Por ele ser parente do rei, as pessoas não davam muita trela para ele, talvez seja isso, né? Mas Miqueias não, Miqueias o povo vai ouvir. E Jeremias diz isso, né? Jeremias diz que quando estava tendo essa questão toda, a gente lembra que estava difícil desse povo crer aqui em Deus. A gente lembra que Ezequias mandou soldados lá para o Egito para pedir ajuda do rei So, né? Do faraó So lá do Egito. A gente lembra que, não obstante ele ter feito isso, que Deus havia falado que não era para fazer, Ezequias ainda envia o ouro do templo, envia o ouro da porta do templo para Senaqueribe, pedindo para ele ir embora das terras e comprar paz. Então, é nesse nível que a gente está encontrando Judá. Um nível que está difícil deles se converterem, né? Eles estão tentando todas as estratégias humanas, como Isaías disse, né? Isaías, a gente estudou isso umas aulas atrás, Isaías fala, eu vejo vocês fazendo tudo, eu vejo vocês reforçando a muralha, eu vejo vocês criando estratégias de mudar o curso do rio, eu vejo vocês aí reunindo tropas, eu vejo vocês mandando soldados lá para o Egito, mas eu não vejo vocês olhando para o céu e buscando aquele que permitiu que vocês estivessem passando por isso. Eu não vejo isso. E agora Miqueias vem nesse mesmo sentido, tá bom? Então assim diz no versículo 1. Agora, essa linguagem do capítulo 6 é uma linguagem de processo. É no sentido, sabe a pessoa quando vai receber um processo, quando há um processo contra ela, ela recebe uma notificação e ela tem um prazo para se defender? É nesse sentido, tá? Então agora chega num sentido para eles que eles estão sendo notificados porque Deus está entrando com um processo contra Judá e vai ter uma sentença. Se eles não mudarem, a sentença não vai ser boa para eles. É nesse sentido que vem agora. Diz assim no versículo 1. Ó, povo de Judá, né? Miqueias falando, ó, povo de Judá, escutem só a acusação que Deus tem contra vocês. Deus está se levantando e ele tem uma acusação para fazer. E até as montanhas e até os montes, eles vão ouvir o que Deus vai dizer. Versículo 2. Ó montanhas, ó alicerces, né, de firmeza da terra, né? Ó alicerces firmes da terra. Escutem agora. Se o povo não quer ouvir, vocês serão testemunhas de Deus das montanhas. Escutem o que Deus tem contra o povo de Israel. Porque Deus tem uma questão para resolver com o povo dele. Tá? Que é uma questão que está em aberto e Deus vai acusar esse povo. E ele vai acusar o povo de Israel agora. Então, no versículo 3, Deus diz: meu povo, o que é que eu fiz para vocês? Para vocês estarem me tratando assim? O que foi que eu fiz para vocês me desobedecerem dessa forma? O que foi que eu fiz para vocês não me ouvirem? O que foi que eu fiz para vocês, para eu mandar profeta toda vez e vocês quererem apedrejar o profeta e não ouvir o profeta? O que foi que eu fiz para vocês? O que vocês têm contra mim? Em que foi que eu cansei vocês? Vocês estão cansados de mim por quê? Por que vocês se cansaram de mim? Por que vocês me deixaram? Então Deus diz, me respondam. Aí no versículo 4, né? Deus continua. Sim, me respondam, porque eu fiz vocês saírem do Egito. Eu fui lá.
lutei contra deuses daquela terra, com um braço estendido e forte, mostrando o meu grande poder, e resgatei vocês da escravidão. Que eu coloquei para vocês obedecerem e seguirem um homem chamado Moisés, o irmão dele, Arão, e a irmã deles, Miriam. E o que é que vocês têm contra mim? Vocês se queixam do que em relação a mim? Versículo 5. Meu povo, vocês se lembram dos planos de Balaque? Balaque era o rei lá de Moabe. Ele queria amaldiçoar vocês lembram disso? E ele contratou Balaão para amaldiçoar vocês. Então Balaão foi lá para amaldiçoar vocês lembram disso? Vocês lembram que aquela cena até que a jumenta para e fala, né? Que a gente já estudou. Então, Balaão foi lá para amaldiçoar vocês lembram disso? Mas toda vez que ele amaldiçoava vocês, que ele ia amaldiçoar vocês, eu fiz sair da boca dele a bênção. Vocês se lembram disso? Meu povo, por favor, se lembrem. Se lembrem de tudo o que aconteceu, de Setim até Gilgal. Se lembrem. O que era Setim, né? Setim. Que local é esse? É o local que eles acamparam antes de mudar o Rio Jordão, tá? Então a gente lembra que aqui tem o Rio Jordão, desse lado é Canaã, desse lado é aquela terra extra que foi conquistada por Moisés, né? Então Deus está falando, se lembrem de tudo que vocês viveram, de tudo que aconteceu com vocês, desde lá quando vocês estavam com Moisés. Se lembrem. Eu fiz vocês vencerem um gigante. Lembram lá? Aquela terra extra, né? Era de um gigante. A Bíblia diz, né? A cama dele era 4 metros, né? A cama desse gigante. Então, eu fiz vocês vencerem algo que era impossível ter vencido. O gigante ainda tinha outra terra, 2 terras, né? Eles venceram ali 2 reis. Se lembrem. Se lembrem como vocês atravessaram o Rio Jordão. Deus fez, lembra que para Deus mostrar que estava com Josué, assim como esteve com Moisés, Deus abriu o Rio Jordão. E quando Deus abriu o Rio Jordão, era a temporada alta, era a temporada de cheia do Rio Jordão. O Rio Jordão transbordava. E o Rio Jordão é uma correnteza, né? É uma correnteza que desce lá do Mar da Galileia até o Mar Morto. Então é um rio que tem uma correnteza. E no tempo de cheia ele transborda e não dá para você passar andando. Nesse lugar onde eles passaram, não dá para passar andando nessa temporada. Só de barco, e olhe lá, porque o barco vai seguindo a correnteza. Era cheia. E Deus abriu o rio. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram de tudo o que aconteceu até Gilgal? A gente lembra que Gilgal foi o lugar de acampamento deles quando eles entraram na Terra Prometida. Quando eles passaram o Rio Jordão e entraram na Terra Prometida, eles ficaram ali em Gilgal acampados com Josué. E eles conquistaram as terras ali acampados. A muralha de Jericó caiu quando eles estavam acampados ali em Gilgal, né? Eles estavam acampados ali, saíram lá para rodear a muralha, conforme Deus falou, né? E a muralha caiu. E eles acampados lá em Gilgal. Vocês não se lembram disso? Aí é que Deus diz, se lembrem de tudo o que aconteceu de Setim até Gilgal, para que então vocês entendam que o meu procedimento é justo. Tudo que eu faço é certo. Eu sei o que eu faço. Se vocês se lembrarem de tudo que aconteceu, de tudo que já houve, vocês vão entender que nada fugiu do meu controle. Eu tenho controle de tudo. E por que vocês estão pedindo ajuda do Egito? Por que vocês estão pedindo ajuda de Tiro? Por que vocês estão tentando comprar aliança com Senaqueribe? Por que vocês estão buscando Baal? Se vocês se lembrarem das coisas que eu já fiz, vocês entenderão que eu ainda tenho controle de tudo. Então no versículo 6 diz, com que me apresentarei a Deus e me inclinarei diante do Deus do céu. Porventura me apresentarei com holocaustos? Ou com novilhos de um ano? Aqui, Miqueias está denunciando o povo. Miqueias diz assim, mas vocês falam o seguinte. Vocês dizem assim, como é que eu vou me apresentar para Deus?
Eu não posso ir para Deus de mão abanando. Então eu vou fazer o seguinte, como é que ele vai gostar de me receber, né, quando eu for para ele? Era muito comum nessa época, gente, você levar presentes. A gente lembra disso, né? A rainha de Sabá foi ver Salomão, levou um monte de presente. Né? A gente lembra também, aconteceu isso ali com Abraão, né? Todo esse tempo da Bíblia, a gente vê quando há uma visita, quando um reino vai visitar outro reino, a gente lembra que aconteceu isso também com Davi, né? Davi mandou presentes também para um outro rei. Eles sempre mandavam presentes, eles não chegavam de mão abanando. Era muito feio você chegar de mão abanando. Então, quando você ia na casa de alguém, era de boa praxe você levar algo. Você não ia de mão abanando. E esse era o intuito deles, essa era a questão que eles pensavam. Como que eu vou me apresentar a Deus? Quando eu for falar com Deus, quando eu for ver Deus, a melhor forma de eu me apresentar para Ele, dele me receber, é eu levando algo para Ele. Então, o que eu vou levar para Ele? Eu vou levar para Ele holocaustos. Então, eu vou levar para Ele um cordeiro aí, um novilho aí de 1 ano, e vou oferecer para Ele esse holocausto e tá bom, Ele vai se agradar disso. Ou será que eu vou levar muitos cordeiros, muitos carneiros? Ou talvez eu leve muito óleo, muito azeite. Ele se agrade. Ele vai ficar feliz que eu estou levando muito azeite para ele. Não, talvez ele se agrade de eu oferecer em sacrifício o meu filho mais velho. Eu mato o meu filho mais velho ali, eu ofereço para ele um holocausto. Talvez Deus se agrade disso, né? Eu ofereça o fruto das minhas entranhas pelo meu pecado. Talvez Deus se agrade. Isso é uma denúncia porque eles estavam fazendo isso. E era muito comum nas nações pagãs, né, que eles entendiam o quê? A gente lembra que a gente estudou isso teve uma passagem, eu acho que foi no livro de Juízes, estou tentando lembrar aqui onde foi que houve. Acho que foi no livro de Juízes mesmo. Teve uma passagem que a gente já estudou que aconteceu isso, né? O homem vendo ali que ia perder, né, a guerra, ele vai e mata o filho dele em cima do muro. E o povo de Israel ficou tão horrorizado por ele ter feito aquilo, o que ia herdar o trono. E eles foram embora e desistiram. E o homem achou que o Deus dele tinha atendido porque ele matou o filho dele. E era esse o pensamento dessa época. Então, assim, o que eles começavam a pensar, né? Eu tô perdendo a guerra. Foi o pensamento desse homem. Eu tô perdendo a guerra. E, olha, tá certo, eles estão me cercando, eu tô cercada aqui. Então, se eu oferecer meu filho mais velho em sacrifício, Deus vai perdoar meu pecado. Porque eu tô oferecendo meu filho mais velho em sacrifício. E esse foi o pensamento desse rei. E era o pensamento desse povo. Esse povo estava totalmente contaminado pelas ideologias das nações pagãs, né? Pelas religiosidades e rituais religiosos das nações pagãs. E para as outras nações, isso era normal. Era uma coisa super compreensível para eles, né? O meu pecado é tão grande, mas tão grande, tão grande, e Deus vai perdoar o meu pecado se eu matar meu filho mais velho. Então, esse pecado vai ser perdoado se eu matar meu filho. E eles tinham isso em mente. E por isso que eles começaram a fazer sacrifícios, sabe? Aquele sacrifício para Moloque, né? Aquele sacrifício de matar, queimar os filhos vivos, né? Eles faziam isso para que fossem perdoados. E a vida, minha vida está muito difícil, as coisas estão muito ruins para mim. Então, se eu matar meu filho, Deus vai aliviar minha vida, né? E quando Miqueias está falando isso aqui agora no versículo 7, é uma denúncia dele muito séria. Porque, gente, ou o povo já estava fazendo isso, ou o povo estava pensando em fazer isso. Não é à toa que ele está falando isso aqui. Ele está falando sobre o quê, né? Ele está falando que a Assíria está vindo, o povo está vendo que a Assíria está vindo, mas ainda estão se apoiando em Deus, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Só que a Assíria vai chegar. Igual ele disse, um cerco vai ser formado. A gente viu nas aulas passadas, né, que ele falou, vai ter um cerco. Não fiquem achando que não vai ter o cerco, porque Deus vai livrar vocês. Vai ter um cerco. Vocês não vão fugir da guerra. Ou vocês estão comigo e eu guerreio por vocês, ou vocês estão sem mim e vocês vão ser levados para o cativo. Cativos, né? Por cativeiro. Vocês escolhem. E então, imagina, nessa situação, eles vendo ali que eles vão estar sendo pressionados, o cerco ali da Assíria, querendo invadir Jerusalém, eles iam começar a matar os filhos, achando que talvez assim Deus perdoasse o pecado deles. E aqui, Miqueias agora diz o que eles precisam fazer para que Deus perdoe o pecado deles.
não é oferecer novilho de 1 ano, não é oferecer milhares de carneiros, não é oferecer muito azeite, muita libação, não. Não é oferecer o primogênito deles. Não é isso que Deus quer para perdoar o pecado deles, desse povo. Então Miqueias diz o que Deus quer para perdoar o pecado desse povo. No versículo 8, Miqueias diz: foi-te anunciado ao homem o que é bom. Deus já falou para vocês o que é certo. Deus já falou para vocês o que Ele quer. Deus já falou o que Ele quer de vocês. Deus só quer que vocês pratiquem o que é certo. Deus só quer que vocês pratiquem o que é direito. Deus quer que vocês pratiquem o amor. Deus quer nada mais do que praticar o direito e gostar do amor. Deus quer que vocês... Por que Ele está falando sobre o amor? A gente vai ver isso no próximo capítulo. Não tá tão profundo quanto vai ser no Novo Testamento aqui, tá? Não é no nível de amar o seu inimigo, como a gente vai ver lá no Novo Testamento, com Jesus falando claramente, né? Deus quer que você ame até seu inimigo, né? Aqui não tá nessa profundidade. Tá dizendo sobre amar eles mesmos, os irmãos. A gente vai ver isso no próximo capítulo. O que acontece? Era filho que não amava a mãe e batia na mãe, né? Não muito diferente de coisas que a gente vê hoje, infelizmente, né? Mas é nesse sentido. A gente vai ver isso no próximo capítulo, que Miqueias vai dizer isso, que estava acontecendo esse tipo de coisa lá. Então, o que estava acontecendo? Não havia mais amor. Era filho batendo mãe, matando mãe, era mãe batendo em filho, matando filho, era parente com parente brigando. Ninguém tinha amor por ninguém. Você tentava sugar o máximo do outro, né? A pessoa roubava a terra do outro, fazia de tudo para a pessoa perder a terra. A pessoa ia lá e usava balanças injustas, então colocava um pouquinho ali de pedra para pesar a balança e fingia que estava o peso ali certo e não estava. Colocava ali um pouquinho de joio no lugar do trigo e vendia como se tudo fosse trigo. Era assim que eles estavam, faltava o amor. E é isso que Miqueias está falando. Deus já falou o que quer de vocês. Deus já falou para vocês o que é bom. Deus já falou para vocês o que é certo. Deus já falou o que exige de vocês. E é simples. O que Deus quer de vocês é que vocês façam o que é certo. Que vocês façam o que é direito. Que vocês gostem do amor. Que vocês amem uns aos outros. E não fiquem roubando o irmão. Não fiquem roubando o outro, mas se amem. E que vocês caminhem humildemente com o Deus de vocês. Vocês não caminhem na soberba, se achando, mas que vocês caminhem servindo humildemente a Deus. O humildemente significa o ouvir. Uma pessoa que é humilde, ela ouve quando ela é repreendida. Uma pessoa que é humilde, ela escuta o que há contra ela e ela reflete sobre aquilo e ela muda. Uma pessoa humilde, né, ela não se acha boa o suficiente. Então, se alguém vier, né, e falar algo, ela vai acreditar no que o outro está falando, porque ela é humilde. E aqui ele não está falando ser humilde com todo mundo. Humilde com o teu Deus. Deus tem chegado e falado com esse povo e esse povo não tem sido humilde com Deus. Deus tem falado para esse povo fazer tal coisa, esse povo não faz. E é isso que Miqueias está falando. Gente, o que Deus quer de vocês é muito simples. É obediência. É a prática do que é certo. E é o amor. É só isso. É muito simples. Ele não quer sacrifício. Vocês não precisam oferecer os seus filhos. Vocês não precisam ir lá entregar sacrifícios, entregar dinheiro. Não. Deus só quer obediência. Deus quer que vocês caminhem humildemente com Ele. Humildemente. Humildemente, aceitando o que Ele tem para falar, ouvindo o que Ele tem para falar. Então no versículo 9, né, diz: a voz do Deus convoca a cidade.
Ouça, tribo e assembleia da cidade, né? Então aqui, agora, Deus vai falar a denúncia que ele tem contra esse povo. Então Miqueias vai e fala, olha, agora Deus está convocando todo mundo. Deus está convocando a tribo inteira. A gente lembra que aqui são 3 tribos, né? Na verdade, né? A gente lembra que as que vão resistir, que a gente vê ali no Novo Testamento, né? São quais? A de Levi, né? Que são os sacerdotes ali, tudo, né? São a tribo de Levi que ainda resiste, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 3 tribos, né? Tá? Mas ele fala que ouça tribo, né? Mas na verdade são 3 tribos, tá? Mas ele fala no sentido de nação, tá? Então, ouça a nação, né? E a assembleia da cidade, né? Então, todos vocês me escutem. Escutem o que Deus tem contra vocês. Aí, então, no versículo 10, Deus diz por meio de Miqueias, posso eu suportar uma medida falsa? Posso eu suportar um efa diminuído, que é abominável? Vocês acham que eu posso suportar as balanças falsas de vocês? Vocês acham que eu suporto isso? As mentiras de vocês? Vocês quererem ser espertinho e enganar o outro, o irmão, porque o irmão não tem entendimento, não sabe de nada, vocês vão e colocam um preço acima do que vale aquilo? Vocês acham que eu posso suportar isso? A medida falsa de vocês? A falsidade de vocês? Vocês acham que eu posso suportar isso? A medida falsa tem a ver com a balança, né? Eles colocavam ali balança falsa e tal, para vender, para enganar o outro que não tem noção de nada, né? Ou então até medida falsa, né? A pessoa chegava ali para vender alguma coisa, você sabe que aquilo vale mais, mas a pessoa não tem noção de quanto vale, eu vou pôr bem pouquinho, aí a pessoa sai no prejuízo, mas eu sei que aquilo tá errado. E é isso que estava acontecendo. Os espertinhos, né? Sabe aquela coisa, o mundo é dos espertos, né? Era isso que estava acontecendo, mas Deus não gosta disso não. Deus gosta de justo. E é isso que ele está falando. Vocês acham que eu posso suportar uma medida falsa? Vocês acham que eu posso suportar um efa diminuído? Vocês acham que eu posso suportar? Vocês estão dizendo que está vendendo 1 quilo e na verdade estão vendendo 800 gramas e vocês sabem. E vocês acham que eu posso suportar isso? Vocês acham que eu estou com vocês fazendo isso? Vocês fazendo isso? Posso eu, versículo 11, posso eu inocentar as balanças falsas de vocês? Vocês querem que eu ainda seja com vocês? Vocês acham que eu vou inocentar as balanças que vocês adulteram? Para mentir e enganar os outros? E uma bolsa de pedras falsificadas? Vocês acham que eu vou inocentar vocês porque vocês vendem coisa falsificada? É falso o que vocês estão vendendo. Vocês acham que eu vou inocentar vocês? Vocês acham ainda que eu vou livrar vocês da Síria, vocês continuando desse jeito? Se vocês não se endireitarem, vocês acham que eu vou estar com vocês? Vocês podem estar morando aí na minha cidade santa, né, em Jerusalém, né? Mas eu não vou salvar vocês. A gente lembra que a questão desse povo era isso, né? A Isaías até disse isso algumas aulas atrás, né? Vocês fazem tanta questão de falar que vocês vivem no altar de Deus, Jerusalém é o altar de Deus. Ah, eu vivo no altar de Deus, nada vai acontecer. Eu vivo no altar de Deus, nada vai acontecer. É a terra santa. Ah, então eu digo, agora esse altar vai queimar. E vocês vão ser meu holocausto. Eu vou queimar e realmente vai ser chamado de altar aí. Porque eu vou usar essa cidade para queimar. Vou queimar vocês, né? E é nesse sentido mesmo que Deus está falando. Deus, vocês acham que eu vou inocentar vocês? Vocês acham mesmo que eu vou salvar vocês se vocês não mudarem? Se vocês não se arrumarem? Se vocês não se endireitarem? Não vou não. Então aqui no versículo 12 Deus diz, pois seus ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes mentem. E a língua de vocês é falsa. É verdade que os ricos estão cheios de violência. Os ricos vinham com violência roubar do pobre. Então a pessoa tinha lá a casinha dela simplesinha, né? Tava lá no território dela. As pessoas eram tiradas de dentro da casa. A gente já viu isso ao longo da história, né? Então assim, as pessoas perdiam seus bens, né? Quando eu estudei isso daí, eu estava estudando esse capítulo hoje, eu até lembrei, né? Daquele tempo, né? De Hitler, né? O que aconteceu com os judeus, né? Coitados, assim, né? E até hoje existe muito ouro deles que foi tirado deles, né? Muitos bens que foram tirados deles e não foi restituído, né? E era isso que estava acontecendo nessa época. Eles iam e roubavam o bem do outro.
eles confiscavam, eles iam lá e tiravam a pessoa da casa dela e pegavam o bem dela, pegava tudo que ela tinha, o dinheiro que ela tinha guardado, pegava tudo. E era isso que eles estavam fazendo. Os mais poderosos faziam isso com os mais humildes, que não tinham chance de se defender. E no versículo 12 é isso que ele está denunciando. Deus está denunciando isso. Vocês acham que a sentença de vocês vai ser boa? Olha o tanto de coisa ruim que eu tenho contra vocês. A sentença de vocês vai ser ruim, a não ser que vocês se arrependam, a não ser que vocês mudem, né? Nesse sentido que Deus está falando. O habitante aí, seus habitantes, né? O pessoal aí do reino de Judá, somente, vocês são mentirosos. A língua de vocês é falsa. Versículo 13. Eu também comecei a golpear-te, a devastar-te por causa do pecado de vocês. Deus está falando, eu também comecei a vir com a minha vara sobre vocês. Eu comecei a castigar vocês. E eu estou castigando vocês por causa do pecado de vocês. Eu já comecei a dar golpe em vocês. Mas ainda não chegou toda a sentença. Então mudem, né, nesse sentido. Então no versículo 14, Deus fala, a verdade é que a partir de agora vocês vão comer, mas vocês nunca vão estar saciados. Vocês sempre vão estar com fome. Vocês podem até colocar a parte para tentar salvar alguma coisa. Mas eu digo, você não vai salvar. O que você colocar a parte para proteger vai perder. E o que você salvar, eu destruo a espada. Você vai colher. Você vai plantar. Mas você não vai poder colher o que você plantar. Você vai pisar a azeitona para que ela dê azeite. Mas você não se ungirá com o óleo. Não se ungirá com o azeite que ela produzir. Você pode pisar ela, mas o azeite que ela produzir, você não vai se ungir. Você pode pisar a uva, você pode pisar a vindima, mas não vou deixar você beber o vinho que foi produzido. A verdade, versículo 16, vem mais uma denúncia, né? E Deus diz, a verdade é que vocês ficam andando nos caminhos de Onre. Lembra quem é Onre? Onre é o pai de Acabe, tá? Então, aqui Deus está falando, a verdade é que vocês têm andado no mesmo caminho lá de Samaria. E vocês viram o que aconteceu com Samaria, né? E vocês estão andando no mesmo caminho. Vocês têm andado pelas práticas da casa de Acabe. Vocês não estão sendo diferentes de Acabe para mim e Jezabel. Vocês ficam andando conforme os princípios deles. E vocês fazem isso para a própria destruição de vocês. Para que eu venha e destrua vocês. E leve vocês à vergonha. Então, se vocês continuarem assim, vocês vão carregar a vergonha dos povos. Entre todos os povos, vocês vão ser tirados, vão ser vistos como povo envergonhável, né? Um povo, se vocês não se endireitarem. Então, no capítulo 7, a gente vai estudar na quinta-feira, que ele vai continuar falando sobre isso, tá? Sobre uma necessidade de transformação. E, gente, como eu disse, né, a Bíblia diz, né, lá no livro de Jeremias, quando a gente estuda o livro de Jeremias, quando Jeremias fala isso, o que acontece? Jeremias, ele tá ali na frente do templo, né, e ele tá ali, ele da linhagem ali, né, da linhagem de Levi, né? Ele tá ali na frente do templo e então Deus manda ele falar na frente do templo, no dia da consagração dele, na frente do templo, Deus manda ele falar para todo mundo que tá assistindo. Era um evento, tinha muita gente assistindo, né? Imagina, tinha um monte de gente ali, né, sendo consagrada. E era um evento, um monte de gente assistindo e Deus fala para você, vai falar agora. E ele começa a falar assim, nesse nível. Vocês desonram a Deus, vocês acham que vocês servem a Deus, mas não servem não, vocês são uns hipócritas. E ele começa a falar assim, no dia da consagração dele, lá na frente do templo. E ele fala, eu estou falando em nome de Deus. E começa a falar, um monte de denúncia, né? E quando o pessoal ouve isso, o povo fica indignado. E o povo fala, como ele ousa falar em nome de Deus? E fala isso daí, que a gente está pecando, que a gente está errado, que a gente está não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos matar ele.
E ele fala que o povo tem que se converter. Ele fala, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. O povo tava que nem tá aqui, o povo tava tudo roubando, tudo fazendo essas coisas. Então, nesse momento da história, ali no capítulo 26, é dito, né? Fala assim, mas e se Jeremias estiver falando a verdade? E se realmente Jeremias estiver pregando que a gente precisa se converter, porque senão a gente vai ser levado pela Babilônia mesmo? Se estiver falando a verdade. Porque Miqueias falou igual ele. Miqueias também pregou desse jeito. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz não, lá no livro de Jeremias é dito isso, tem essa conversa, né? E lá quando Miqueias pregou, ele falou igual desse jeito, igual Jeremias está falando. E não mataram Miqueias, porque eles estavam querendo matar Jeremias, né? E a pessoa vai falar assim, mas não mataram Miqueias. Pelo contrário, o povo creu em Miqueias. E o povo se converteu, se arrependeu verdadeiramente e por isso eles foram salvos. Deus salvou eles da mão da Assíria. Será que não é assim também com a gente? Será que a gente não tem que se arrepender, se converter e a gente vai ser salvo, né? E eles falam isso, tá? Então é uma informação muito importante pra gente que o que levou esse povo a se arrepender foi a pregação de Miqueias, né? A gente viu o quanto foi difícil. O Isaías ali pregando, desenhando, esse povo não estava entendendo, né? Mas a Bíblia diz, né? Ali no livro de Jeremias diz que o que fez esse povo se converter foi o livro de Miqueias. A gente vai ver, daqui a pouco a gente vai voltar para o livro de Isaías, para o capítulo 33, né? No livro de Isaías, no capítulo 33, já vem com uma mensagem de triunfo, né? Então já vem com uma mensagem ali diferente. E daí em diante você já começa a ver uma postura diferente do reino. Você já vê um Ezequias que crê em Deus e um povo também que crê em Deus, um povo que se apoia em Deus. Tanto que mais para frente, daqui a pouquinho já na história, a gente vai ver que eles vão se converter, né? Porque essa é a lógica do andamento aqui da história que a gente está vendo agora. Tava difícil eles se converterem, né? Ezequias enviou mensageiros lá para o Egito. Ezequias enviou uma grande fortuna para Senaqueribe, querendo comprar a paz e que Senaqueribe fosse embora das terras de Judá. Não deu certo. E então Miqueias prega e o reino de Judá se converte. O reino de Judá se arrepende. O reino de Judá então busca a Deus. E então, quando a gente volta para o livro de Reis, quando a gente vai para o livro de Isaías ali e o livro de Crônicas, onde conta essa história em que Senaqueribe chega no 14º ano ali em Jerusalém, né? Você já vê um reinado diferente, um reino diferente. Você já vê um Ezequias convertido, né? Você já vê um povo também convertido, né? Um povo que está nas muralhas crendo que Deus vai salvar, né? Então você vê realmente que houve essa conversão, né? Não tem lógica, algo aconteceu nesse meio tempo, né? Porque Senaqueribe, Ezequias teve a coragem de tirar até a porta do templo para dar para Senaqueribe. Né? Então ali não havia conversão nenhuma para ele ter feito isso. Mas depois disso há um movimento ali que realmente leva a um verdadeiro arrependimento, uma conversão, que é esse livro de Miqueias aqui que a gente está estudando, tá? Então quinta-feira, amém, com a graça de Deus, a gente vai finalizar mais um livro, glória a Deus, vai ser o nosso 18º livro finalizado da Bíblia, 18 livros já lidos, glória a Deus, graças a Deus, Deus é bom, tá bom? Então amém, gente, amanhã não tem aula, né? Quarta-feira não tem aula, mas nos nossos grupos do WhatsApp, na turma 2 e na turma 3 só, né? Eu vou mandar a enquete pra gente fazer o nosso café com Bíblia no domingo, tá bom? Eu vou colocar lá alguns temas ali para vocês escolherem. A maior votação vai ser o tema que a gente vai fazer o nosso café com Bíblia no domingo, tá bom? Então domingo a gente tem café com Bíblia, com a graça de Deus. Amém. Renata, seja muito bem-vinda. Não sei se é a primeira aula que você acompanha com a gente. Eu acho que sim. Seja muito bem-vinda, espero que você tenha gostado, tá bom? Deus te abençoe. Quinta-feira a gente tem mais aula, né? E você pode acompanhar as aulas anteriores pelo YouTube, Facebook e o Instagram se você quiser, tá bom? Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Amém, amém, amém. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom descanso e até quinta-feira com a graça de Deus. Amém. Eu vou perguntar